No mundo das finanças, fazer seu dinheiro render é essencial. Entre as diversas opções de investimento, o Certificado de Depósito Bancário, ou CDB, é uma escolha popular entre os investidores brasileiros. Um CDB é um tipo de investimento oferecido por bancos, funcionando como um empréstimo que você faz à instituição. Ao investir em um CDB, você está emprestando dinheiro ao banco por um período pré-determinado. O banco te devolve o valor principal mais juros ao final do prazo. Essa natureza direta torna os CDBs um investimento de baixo risco, especialmente em comparação com o mercado de ações. Os CDBs são garantidos pelo banco emissor e segurados pelo Fundo Garantidor de Créditos, FGC, até um certo limite. Antes de nos aprofundarmos nos CDBs, vamos entender seu lugar no cenário mais amplo dos investimentos. Os CDBs pertencem à classe de investimentos de renda fixa, que prometem um retorno fixo ao longo de um período predeterminado. Essa renda pode vir na forma de pagamentos regulares de juros ou um pagamento único no vencimento. A característica fundamental dos investimentos de renda fixa é a sua previsibilidade. Isso os torna atrativos para investidores avessos ao risco que buscam fluxos de renda estáveis. Outros exemplos incluem títulos públicos, debêntures e letras do Tesouro. Os CDBs ganharam popularidade entre os investidores brasileiros por diversos motivos. Uma vantagem significativa é a sua relativa segurança, pois são garantidos pelo FGC. Esse seguro proporciona tranquilidade durante períodos de incerteza econômica. Os CDBs também oferecem retornos potencialmente maiores em comparação com as tradicionais cadernetas de poupança. Além disso, eles fornecem flexibilidade em termos de prazos de investimento e estruturas de taxas de juros. A combinação de segurança, potencial de retornos maiores e flexibilidade torna os CDBs um veículo de investimento bastante interessante. Nem todos os CDBs são criados iguais. Eles vêm em diferentes tipos, cada um com suas próprias características e retornos potenciais. Os dois tipos principais são CDBs de taxa prefixada. Esses vêm com uma taxa de juros predefinida que permanece constante durante todo o período do investimento. CDBs de taxa pós-fixada. Esses têm taxas de juros que flutuam com base nas condições de mercado, geralmente atreladas a um índice de referência como o CDI. Os CDBs de taxa prefixada oferecem previsibilidade, enquanto os CDBs de taxa pós-fixada oferecem potencial para retornos maiores se as taxas de juros subirem. A escolha entre eles depende do seu horizonte de investimento, apetite ao risco e perspectiva sobre as taxas de juros futuras. Decifrando as taxas de juros do CDB, fixas versus pós-fixadas. As taxas de juros fixas permanecem constantes durante todo o período do investimento, proporcionando estabilidade. Elas são atrativas durante períodos de altas taxas de juros, permitindo que os investidores garantam taxas favoráveis. No entanto, se as taxas subirem depois que você tiver bloqueado uma taxa fixa, você pode perder ganhos potenciais. As taxas de juros pós-fixadas flutuam com base nas condições de mercado, geralmente atreladas a um índice de referência como o CDI. Elas oferecem potencial para retornos maiores se as taxas subirem, mas carregam o risco de retornos menores se as taxas caírem. A escolha depende das suas circunstâncias individuais, objetivos de investimento e perspectiva sobre as taxas de juros futuras. Desvendando o poder dos juros compostos com CDBs. Um aspecto interessante dos CDBs é o potencial de se beneficiar dos juros compostos. Juros compostos significam ganhar juros sobre seu investimento inicial e sobre quaisquer juros acumulados. Quando você investe em um CDB, os juros ganhos são normalmente reinvestidos. Com o tempo, esse efeito composto pode amplificar significativamente seus retornos. Por exemplo,
Investir R$10.000 em um CDB com uma taxa de juros anual de 10% aumentaria exponencialmente ao longo do tempo. Quanto maior o horizonte de investimento, mais pronunciado será o impacto dos juros compostos. Entender e aproveitar esse poder é essencial para maximizar seus retornos com CDBs. Calculando seus retornos de CDB. Um exemplo prático. Digamos que você invista R$5.000 em um CDB de taxa prefixada com uma taxa de juros anual de 8% por 2 anos. Ano 1. Juros ganhos. R$5.000 vezes 8% é igual a R$400. Total no final do primeiro ano. 5.000 mais 400 é igual a R$5.400. Ano 2. Juros ganhos. R$5.400 vezes 8% é igual a R$432. Total no final do segundo ano. 5.400 mais 432 é igual a R$5.832. Este exemplo mostra o poder dos juros compostos, onde você ganha juros sobre seu investimento inicial e os juros acumulados. Após 2 anos, seu investimento inicial de R$5.000 teria crescido para R$5.832. Entendendo o impacto dos impostos nos ganhos do CDB. No Brasil, os rendimentos de juros de CDBs estão sujeitos ao imposto de renda, afetando seus retornos líquidos. A alíquota do imposto de renda sobre os rendimentos do CDB segue uma tabela regressiva, o que significa que quanto mais tempo você mantiver o investimento, menor será a alíquota do imposto. Por exemplo, manter um CDB por mais de 720 dias resulta em uma alíquota de imposto de 15%, em comparação com 22,5% para menos de 6 meses. Investir em CDBs por períodos mais longos pode resultar em economia significativa de impostos. É crucial levar em consideração o impacto dos impostos ao calcular seus retornos líquidos. Consulte um consultor financeiro ou profissional de impostos para obter orientação personalizada. Entender as implicações fiscais ajuda você a tomar decisões de investimento informadas. Fatorando a inflação ao avaliar os retornos do CDB. Embora os retornos nominais forneçam um instantâneo dos seus ganhos com o CDB, considere o impacto da inflação no valor real do seu investimento. A inflação corrói o poder de compra do seu dinheiro. Por exemplo, se o seu investimento em CDB gerou um retorno nominal de 6% ao longo de um ano, mas a inflação foi de 4%, seu retorno real seria de apenas 2%. Procure investimentos que ofereçam retornos reais, garantindo que seu dinheiro cresça a uma taxa maior que a inflação. Escolhendo o CDB certo para seus objetivos de investimento. Com uma compreensão sólida dos CDBs, seus tipos, taxas de juros e o impacto dos impostos e da inflação, você agora está equipado para escolher o CDB certo para seus objetivos de investimento. Fatores-chave a considerar. Horizonte de investimento. Determine por quanto tempo você está disposto a manter seu dinheiro investido. Tolerância ao risco. Avalie seu nível de conforto com o risco. Perspectiva da taxa de juros. Considere sua perspectiva sobre os movimentos futuros das taxas de juros. Implicações fiscais. Lembre-se de que os juros ganhos com CDBs estão sujeitos ao imposto de renda. Inflação. Leve em consideração o impacto da inflação ao avaliar o valor real de seus retornos potenciais. Alinhe o vencimento do CDB com seus objetivos de investimento. Procure investimentos que ofereçam retornos reais, superando a inflação e preservando seu poder de compra. Conclusão: tomando decisões informadas com CDBs. Os certificados de depósito bancário, CDBs, são uma opção de investimento popular e de risco relativamente baixo para investidores brasileiros. Ao entender os diferentes tipos de CDBs, suas estruturas de taxas de juros
o impacto dos impostos e da inflação e os fatores a serem considerados ao escolher o CDB certo, você pode tomar decisões de investimento informadas. Diversifique sua carteira de investimentos, considere sua tolerância ao risco e consulte um consultor financeiro para obter orientação personalizada. Com planejamento cuidadoso e uma compreensão sólida dos CDBs, você pode aproveitar este veículo de investimento para garantir seu futuro financeiro.